She's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying. Olá pessoal, muito bem-vindo a esta aula aqui, uma aula sobre geometria espacial e de uma questão bastante interessante que caiu na Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Mas antes de começar a resolver essa questão, eu gostaria de convidar para quem está chegando agora pela primeira vez e também aos que já me seguem, mas ainda não se inscreveram. Deixem feito essa inscrição e também deixe o like antecipado. E ao final do vídeo, se você achar que valeu a pena, você mantém. E lógico, se você não gostar, você retira. Beleza? Uma esfera maciça de ferro de raio 10 centímetros será fundida e todo o material derretido será usado na confecção de um cilindro circular e de um cone circular, ambos maciços, com raio da base R centímetros e a altura também R centímetros. Não havendo perda de material durante o processo, R será igual a... Pessoal, atentem bem para o enunciado. Ele está falando que você vai pegar uma esfera de ferro, vai derreter essa esfera e com esse material você vai construir um cilindro e um cone. Quando se fala cilindro e cone circular, é porque a base é circular, tá? Como eu sempre peço a vocês, quando você for fazer uma questão, tanto de matemática ou de física, sempre é bom fazer um desenho esquemático para você se orientar melhor. Eu vou colocar aqui para vocês um desenho esquemático que eu fiz para facilitar a nossa explicação e também o seu entendimento. Então, vamos lá. Bem, aqui está o desenho com as três figuras geométricas que já coloquei esquematicamente como uma equação. O volume da esfera é igual à soma do volume do cilindro mais o volume do cone. Então, eu vou nomear cada figura aqui de A, B e C, sendo A esfera, o B o cilindro e o C o cone, tá? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o raio tanto do cilindro como do cone, que é o mesmo raio, e a altura também com a mesma medida R. O nosso objetivo vai ser, então, a captura do valor do R. Então, vamos lá, ó. Eu estou dizendo que o volume do A, que é a esfera, tem que ser igual à soma do volume B, que é o cilindro, mais o volume C, que é o cone. Mas vocês conhecem ou sabem a formulinha do volume de cada uma delas? Vamos marcar aqui, ó, para você não esquecer. O volume de uma esfera sempre é dado por 4 terços de π vezes o raio ao cubo. No nosso caso aqui a esfera já deu o raio 10, mas vamos deixar aqui na forma literal primeiro para depois a gente fazer, tá? O volume de um cilindro, todo mundo sabe, volume de um cilindro, eu vou fazer aqui já com a nomenclatura do cilindro aqui, tá? O volume desse cilindro será a área da base. Como a base é circular, então é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, mas a altura também é R. E vocês sabem que quando você multiplica duas bases iguais, basta transformar numa única base somando os expoentes. Como é, professor? Ó, o volume desse cilindro é π, R ao quadrado vezes R, mantém o R, que é a base, soma os dois expoentes, 2 e 1 vai dar 3. Então o volume do cilindro, nesse caso aqui é πr ao cubo. E o volume do cone é bem fácil, gente. O volume desse cone aqui é 1 terço da área da base vezes a altura. Mas a área da base aqui, você já sabe, é πr ao quadrado. E a altura também é R, então tudo em função de R. Isso vai facilitar bastante o nosso cálculo. Ora, isso aqui então eu vou transformar assim, ó. R ao quadrado vezes R vai dar R ao cubo. Então, 1 terço de π vezes R ao cubo. Pronto, então já montei aqui a formulinha dos três volumes. O volume do A, que é o cilindro, eu vou deixar aqui o volume do A, eu já vou substituir R, o raio maiúsculo aqui, por 10, né? Porque é 10, então vai ficar assim, ó. O volume da esfera é 4 terços de π vezes 10 ao cubo. Esse volume aqui tem que ser igual à soma dos volumes do cilindro, que é πr ao cubo,
mais 1/3 πr ao cubo. Qual é o único valor que nós não sabemos? É exatamente o r minúsculo, que é essa medida tanto do raio como da altura do cilindro e do cone. Agora, veja só, nós obtivemos aqui uma equação, só que é uma equação mista aqui, que tem fração e tem números inteiros. Quando acontece isso, gente, uma mancadinha que eu sempre prego para os meus alunos é que achem o mínimo das frações. No caso aqui, como é 3 e 3, o mínimo é 3, concorda? Mínimo múltiplo comum. Beleza, quando é assim, você pode multiplicar todo mundo pelo mínimo que você achou que é o próprio 3. Então, 3 vezes aqui, 3 vezes aqui e 3 vezes aqui. Por que eu faço isso? Porque quando você faz isso, você, além de não alterar a igualdade, a equação, você está eliminando os denominadores. Então, olha só, 3 vezes 4/3, eu posso cortar o 3 com 3. O 3 aqui continua, e 3 com esse 3 você pode cortar. Então ficou assim, ó, vamos limpar isso aqui. 4 vezes 10 ao cubo, π, é igual a 3 πr ao cubo, mais 1, eu não vou precisar escrever, 1 πr ao cubo. Então, somando esses dois aqui, ó, são termos semelhantes. Então, eu posso somar 3 mais 1, dá 4 πr ao cubo. Pronto. Praticamente, a gente já matou a charada aqui, ó. Eu posso dizer, eu vou deixar isso aqui do lado esquerdo, então vai ficar assim, ó, 4 πr ao cubo é igual a 4 vezes 10 ao cubo, π. Alguém pode estar falando, ah, professor, mas 10 ao cubo não é 1000? É, mas olha só, eu vou manter o 10 nessa potência, porque no final vai facilitar bastante a nossa conclusão. Bom, como eu quero saber o r, então eu vou deixar o r ao cubo do lado esquerdo, e o restante vai passar para o lado direito. O 4π vai vir para cá dividindo, porque ele está multiplicando do lado do outro lado. Mas olha que legal. Agora, o π com π corta. Vai dar 1, né? Π dividido por π dá 1. Assim como 4 dividido por 4 também dá 1. Ah, quer dizer que o r ao cubo é igual a 10 ao cubo? Sim, exatamente. Bom, mas para achar o r agora é fácil, não é, gente? Toda vez que um final de exercício, a incógnita está elevada a uma certa potência, você simplesmente vai colocar ele dentro de uma raiz aqui, ó. Raiz o quê? Raiz cúbica. Ambos, né? Por quê? Sempre partindo daquela teoria. Quando, numa equação, quando você faz algo para todos os termos, não vai mudar em nada. Então, no caso aqui, quando eu fiz raiz cúbica para os dois, não estou alterando essa equação. Mas por que eu fiz isso? Porque quando é assim, pela propriedade da radiciação, essa potência de dentro, que é o 3, divide por esse 3 e fica somente o r. Eu estou eliminando o radical aqui, tá? A mesma coisa aqui, ó. 3 dividido por 3 vai dar 1, então vai dar 10 centímetros. E matamos a charada. A alternativa D de dado, D de deusa, tá aqui, ó. Vocês perceberam, gente? O raio, tanto do B cilindro quanto do cone, tem o mesmo raio da esfera. Mas pode isso? Claro. Só que aqui, no caso, o cilindro diminuiu a altura, assim como o cone também diminuiu a altura, né? Porque tanto o cilindro quanto o cone vai ter altura de 10, enquanto que a esfera, né, o diâmetro dessa esfera vai dar 20 centímetros. É o dobro, tá? Por isso que é possível fazer isso na prática. Bom, pessoal, se alguém ficou com dúvida, não se acanhe, escreve aí nos comentários que eu faço questão depois de te explicar com mais detalhes até você entender, caso seja necessário. Mas se você entendeu, achou que a aula valeu a pena, então faz o seguinte, além dos que eu já pedi, não deixe de dar aquela hypada também, porque o hype agora faz parte do algoritmo do YouTube para que possa divulgar cada vez mais o nosso trabalho. Legal? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a cada um de vocês, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!